Então vamos, pessoal, boa noite a todos, para mais uma discussão do Enlaces. A proposta hoje é discutirmos a conferência introdutória do Freud, número 5, onde ele inicia aí um certo número de conferências em torno da questão dos sonhos. Nessa primeira, vocês viram que ele começa a introduzir o tema, né? Ele não aprofunda, mas ele traz alguns pontos interessantes que eu acho que são suficientes aqui para uma discussão, talvez mais rápida hoje, né? Para as próximas, eu pensei em a gente discutir duas conferências. Talvez uma seja pouco conteúdo, né? E como é uma leitura que flui muito bem, pela forma do texto, eu acho que dá para a gente trabalhar de duas em duas daqui em diante. Não vamos ler todas, mas eu pretendo trabalhar as principais com vocês. Então, vamos lá para a discussão. Eu abro a palavra a vocês. Temos sempre uma dupla que dispara, mas todos podem trazer questões e explicações. E aí, pessoal? Bom, boa noite a todos. Hoje sou eu e a Júlia, né? Eu vou começar, mas eu peço que me interrompam, por favor, sempre que vocês quiserem falar. Eu fiz um esboço só para ter uma ideia, mas... Então, ali através da leitura, eu coloquei que através da escuta, o Freud percebeu que os sonhos tinham um sentido, então. E ele coloca o sonho como um sintoma neurótico, né? Um fenômeno comum e subestimado, né? Que não obtinha a atenção que merecia. E que se podia observar também em todas as pessoas, né? Neuróticos e normais, assim como os atos falhos, né? E aí, com isso, me veio à cabeça dessa questão da superação da dualidade normal-patológico, né? Mostrando que através dos sonhos, as pessoas normais e saudáveis também se aproximavam das psicopatologias, né? Da questão do inconsciente. Lembrando que a hipótese do inconsciente em si era ofensiva, né, nessa época, né? Então, Freud mostra o desprezo da comunidade médica e científica pelo estudo dos sonhos, e ele percebe a natureza desafiadora, né, da investigação dos sonhos, porque não é uma coisa palpável e, ao ser contado, né, então, o sonho, ele é modificado. Além da questão da gente esquecer quando a gente acorda, né, esquecer o que sonhamos. Ele é modificado? Vamos falar em que sentido? Ao contar o sonho, ele é modificado? Como seria isso, Ana? Eu acredito que a gente não consegue colocar em palavras as imagens que a gente vê. Tipo, não apreende tudo que é visto ali no sonho, né? Mais pra frente ele vai trazer que as imagens visuais prevalecem. Então, ao colocar em palavras, a gente perde uma parte do que foi visto ali. Acredito que seja isso. A gente perde ou ganha? Valdir. Fala aí, Reginaldo. Na verdade, eu disse a mesma coisa. Perde ou ganha? Porque há uma prevalência do relato do que ao sonho em si. O mais importante é o relato. E as suas supostas alterações. Uhum. Acho que ele vai falar mais sobre isso, né, na conferência seguinte e nas conferências seguintes sobre a interpretação do sonho, né, e essa importância e prevalência que se ganha nesse relato, né, a parte interpretativa, a parte contada, né, em vigília, contada conscientemente do sujeito contando sobre a sua produção onírica. Mas acho que é interessante nesse início, né, que ele traz, que ele vai tentando construir, assim, né, que lugar que o sonho ocupou historicamente na história da humanidade, em que momento que ele perde a sua credibilidade, né, que ele se torna uma vergonha de ser um objeto de estudo para ciências exatas, por exemplo, né,
E aí uma das problemáticas, né, seriam essas, assim, porque se modifica a partir do momento em que se conta em vigília, né, dessa produção durante o sono. Mas aí, então, que esse é interessante, essa provocação, né, que a gente faz, e que ele faz, né, até enquanto um pilar que cunha, né, a teoria psicanalítica, que a importância da produção justamente no contar, né, o que se ganha no relato, na produção, na construção de um saber em torno desse sonho, né. Inclusive, me fez lembrar da elaboração secundária. Acho que tem a ver com isso, não tem? Com o relato. Sim, não, talvez. Elaboração secundária. Como é esse conceito? Meu Deus, eu preciso parar de falar tanto, sabe? Não, Eu lembrei do livro do Garcia Rosa, que ele colocava alguma coisa. sim. Você não quer dizer processo secundário? Isso, é algo que vai adicionando no relato que não foi exatamente visto, mas assim, para dar sentido, para fazer aquilo ser contado como uma história, né? Sim. Contarem histórias, vejam, na página 119 e do livro físico, né? Na página 119, ele fala que sonhamos por meio de imagens, né? Então, quando acordamos, temos o sonho em imagens. Quando falamos do sonho, ou até antes, quando escrevemos, se for o caso, começamos a simbolizar o imaginário. Em termos de amplitude do sentido, o simbólico é sempre maior que o imaginário. Em outro momento, eu não lembro, a gente vai reler, eu vou reler, eu não lembro se ele fala aqui nas conferências, mas na interpretação dos sonhos, ele diz que o sonho é como um rebus. Vocês sabem o que é um rebus? São aquelas mensagens por imagens, né? Então, vai somando imagens e você tira um texto, um sentido de uma sequência de imagens. Essa sequência de imagens, ela é um rebus. Então, é nesse sentido que o Freud diz que a gente sonha por imagens. Esse rebus, ele tem que ser transformado em texto, né? Então, o imaginário passa para o simbólico. Bom, e quando, ao contar e depois de contar, a gente convida o sujeito a associar, mais ainda, ele vai avançando simbolicamente no sentido dos sonhos. Então, seguindo aqui, ele se questiona, né, qual que era a origem do desdém, então, desses círculos científicos pelo sonho. E ele acha que era uma reação à tendência a superestimar o sonho, né, como era feito antigamente. Aí eu traduzi aqui nas palavras de hoje em dia, um ranço, né, do passado, que o povo tinha por conta de como o sonho era levado, né, tomado. Então, coloca que os nossos antepassados já sonhavam como sonhamos, e que davam grande importância aos sonhos, né, e aplicação prática, né, como previsão para o futuro e tudo mais. Júlia, você quer falar alguma coisa? Queria só falar
perdi um pouco o fio, quando agora a última fala do Valdir, falando sobre transformar essa imagem em texto, né? E aí lá que eu lembrei da 131, que para quem tem o livro físico, né? Em que ele fala, no início do segundo parágrafo, que inesperadamente uma indicação nos chega de um lado para o qual até agora não havíamos olhado, o uso da língua, que nada tem de casual, pois é o precipitado de velhos conhecimentos, embora não possa ser explorado sem cautela. Eu pensei aqui em Lacan, né, que explora mais o uso da língua, da linguagem e do relato nessa construção, né, pensando nessa construção de texto a partir da imagem do sonho. Não sei se viajei aqui, mas lembrei disso. Bom, então, continuando um pouco linearmente, né, no texto do que a Ana tinha colocado, ele vai fazendo esse caminho, se perguntando, né, qual o desdém dos círculos científicos pelo sonho, reconstrói um pouco desse passado, né, fala dos antigos, né, desde a época helenística romana, em que se tinha os sonhos em alta conta, né, inclusive até para tomar decisões políticas. Ele menciona o próprio Alexandre o Grande, né, que levava os maiores e melhores interpretadores de sonhos junto com ele, né, para tomar decisões políticas, territoriais, enfim. E ele mesmo não responde, assim, a sua pergunta de como que o sonho entrou em decadência, em descrédito, né, mas eu acho interessante que ele faz esse caminho, porque lá no início ele fala, né, teria se tornado uma vergonha trazer o sonho como uma possibilidade de material de estudo científico, o que ele não percebe tanto essa vergonha, ser vergonhoso em relação aos atos falhos, por exemplo, né, que são atos que acontecem em vigília, mas os sonhos, né, essa produção, então ele faz esse caminho. Eu até achei interessante a palavra que ele usou, né, que eu não conhecia, inclusive, que ele falava que os antigos buscavam augúrios, né, e aí eu fui olhar, previsão, profecia, horóscopo, né, presságio, e também uma parte que ele coloca que, querendo ou não, a arte da interpretação dos sonhos se tornou uma superstição, né, talvez por isso esse desdém, assim, coloca até praticado entre os incultos, né, e aí depois ele traz que a ciência atual, então, buscava estudar os sonhos apenas para aplicar eles às teorias fisiológicas, né, traz ali para os médicos que o sonho não era um ato psíquico, e sim a manifestação da vida psíquica de estímulos somáticos, né. E então ele traz que a única contribuição valiosa para o conhecimento dos sonhos proveniente das ciências exatas era em relação à influência desses estímulos corporais, né, que eram atuantes durante o sono, né, como que eles tinham essa influência sobre o conteúdo onírico. E aí depois ele começa a fazer um caminho de trazer as aproximações e depois as diferenças entre os sonhos, né. Então, eu li dessa forma, ele traz o que é comum, tenta buscar o que é comum a todos os sonhos, né, o que é a essência do sonho, e depois, mais para frente, as diferenças, né, então ele traz sobre a questão da relação entre o sono e o sonho, né, então, dormimos quando sonhamos, né, traz esse sonho como um estado intermediário entre o sono e a vigília, né. Eu não sei em qual texto que fala que o sonho é o guardião do sono, alguém sabe? Acho que não... Ele diz na interpretação do sonho, e tem toda uma expressão onde ele vai falar disso, né? A capacidade de sonhar, ela dá a capacidade de dormir. Exatamente. E aí ele traz, então, a caracterização psicológica
do sono, né, que é a suspensão do interesse pelo mundo, né, então se afasta do mundo exterior e fecha-se a seus estímulos, e eu achei interessante que ele traz que a cada despertar, né, é um novo nascimento, essa parte eu achei bem legal. E traz também a tendência biológica, que é propiciar o repouso. Você ia falar alguma coisa? Em outro momento, ele vai dizer que o sono é um ensaio para a morte. Então, cotidianamente, a gente vai ensaiando para o adormecimento final, né, que está no horizonte de todos. E faz muito sentido quando ele fala que a criança não quer dormir, né? Porque ela quer ver mais do mundo, enquanto o adulto quer ver menos, né? Quer estar se retirando ali. Ele até fala, né, na 117 do livro físico, nossa relação com o mundo, ao qual vivemos tão a contragosto, parece implicar que não o suportamos sem interrupção. Quando ele vai falar porque aí, né, quando ele estabelece aqui na 116, bom, o que é o sonho, afinal, né, vamos começar a desmembrar, assim, dissecar coisa, o que é o sonho. E o sonho, ele vai falar do sono, né, e que ele vai entrar nas ciências exatas, né, para entender o lugar e a importância do sono fisiologicamente, né, para um corpo de um adulto, e psiquicamente, né, para o psiquismo de um adulto suportar essa realidade, né, tão difícil e tão a contragosto, né. E eu fiquei pensando, né, que interessante ele coloca aqui o sono como um estado em que nada quero saber do mundo exterior, pelo qual já não tenho nenhum interesse. E como é comum em estados mais depressivos, assim, a presença de muito sono, né, muitas horas dormindo, muitas horas em interrupção, assim, na relação com a realidade, assim, em estado consciente, né, em estado de vigília, assim. Total. Sim. E aí ele coloca um questionamento, né, por que a vida psíquica não adormece? Então ele diz que alguma coisa não lhe dá sossego, né. Então, essa parte é ótima, né, e muito próxima da nossa experiência própria, né? O Lacan, ele vai, a partir disso, dizer o inconsciente é o trabalhador ideal. Ele nunca para. Verdade. Ou seja, quando dormimos é quando ele mais, inclusive, trabalha por causa da baixa, né, temporária da censura. Inclusive, ele é um fofoqueiro, né? Porque tem algumas coisas que você quer deixar no off, que você quer estar guardando, aí você deita a cabeça no travesseiro e vai lá e volta. E ele lança, né? Visualmente, assim, para não deixar dúvida mesmo. Exatamente. ou você vai lidar, ou você vai lidar. Você vai ficar sonhando. Você não tem muita escolha. Mas esse é o ponto, né? O sonho, o trabalho do sonho, é como Freud chama essa expressão, a construção do sonho, que é transformar um dado conteúdo em outro mascarado. Esse dado conteúdo, depois a gente vai ver na próxima conferência, é o conteúdo latente. E o conteúdo novo é o manifesto, né? Que é uma historinha enganosa, que se trata de descobrir o segredo, né? O que está subjacente a partir de outra expressão do Freud, que é a interpretação. Então, trabalho do sonho é o processo de mascaramento de um dado conteúdo. E o contrário disso é a interpretação, é você fazer o movimento inverso, você ir do conteúdo manifesto para o conteúdo latente. O que é bem em contrapartida, né, de como o sonho é lido supersticiosamente, né, que aí o sonho tem um sentido, né, um significado único, sonhei. Inclusive, nesse sentido, até eu estive na aula da pós-graduação que eu estou fazendo, né, eu conheci o Pedro Eliodoro, né, que foi um tradutor ali das obras autênticas, e ele fala que esse nome de interpretação dos sonhos traz essa ideia de almanaque, de que há um sentido, e talvez a tradução melhor seria do sonho, né, que a interpretação é do material do sonho, né, uma contribuição bem legal que ele faz. Ele coloca no singular, então. Então, Isso.
cada sonho de cada sujeito tem uma interpretação. Mas o próprio Lacan, em algum momento, ele vai preferir a tradução do alemão, né, em francês, Sentido, né? Isso como o sentido dos sonhos. Então, para ele, esse seria o título da obra. E sentido também como direção, né, em direção à associação livre. Uhum. Sim. E mais para frente, então, no texto ele vai falando ali que o sonho é, portanto, um modo como a psique reage, né? Uma reação aos estímulos que atuam sobre o sono. E nessa parte, particularmente, eu acho que é bem inicial a coisa, né? Dá para ver bem como que é o início. E ele traz isso como uma característica comum, então, a todos os sonhos, né? E que, diferente da vigília, o caráter dos processos psíquicos no sono ele é diverso, ele é diferente. Então, tem a predominância das imagens visuais, que é o que a gente estava falando, né? E aí, eu acho que eu falei que o sonho se modifica quando a gente fala, porque aí eu tinha colocado essa parte aqui do texto, né? Parte da dificuldade de se contar um sonho decorre do fato de traduzir essas imagens em palavras. E aí eu tive a ideia de subtração, né, mas depois do que vocês falaram, faz sentido ser uma adição, né? Então, a gente adiciona coisas no relato, né? Inclusive, eventualmente, já aconteceu comigo, estar relatando um sonho em análise, e no meio do relato vira um ato falho. Então, você está falando de uma formação do inconsciente, você comete outra formação do inconsciente. Ou seja, é o inconsciente se abrindo, né? São pequenas porções de novo saber que você vai somando, né? O Lacan chama de migalhas de saber. É com isso que trabalhamos em análise. Uhum. Em processo analítico tem muito do aprender a falar, de qualquer forma, né? Mas aprender a falar o próprio sonho, né? Que eu percebo, assim, no início, assim, dos processos, quando começa a aparecer algum sonho, assim, de um paciente que está no início, assim, vem e aí eu e fala sobre esse sonho. Não sei, achei absurdo, não sei, eu não entendi. E essa capacidade de falar sobre, contar, pensar esse sonho, né, é algo que eu percebo, assim, parte do processo, parte da análise que se adquire, né, com o tempo, que é bem interessante, né. Esse é um aspecto da discussão que é a técnica. A gente vai entrar, pelo menos um pouco, nas próximas conferências do Freud. Mas, de fato, Júlia, quando é um analisante que é um analista de informação, é tudo mais fácil para a gente, né? Ele já sabe que ele tem que associar, que ele tem que fragmentar partes do sonho e ir falando à medida em que vem à mente. Agora, quando são leigos, como é que a gente vai aos poucos mostrando para o sujeito como lidar com o sonho, né? Algumas vezes a gente dá uma explicaçãozinha, mas muito pouco. Não adianta a gente querer explicar a interpretação dos sonhos para o sujeito. E quando a gente faz isso, se a gente faz isso, ele passa a se interessar pela teoria e não pelos seus conteúdos, né? Então, eventualmente, a gente dá uma explicaçãozinha e deixa o sujeito. Aí ele vai falando, no mais, ele vai entendendo a partir da nossa atuação, de como a gente pontua, de como a gente pergunta para ele sobre um aspecto ou outro. Com o tempo, ele vai fazendo isso. Ele vai associando partes do sonho, né? E vai alcançando outros sentidos. Essas explicaçõezinhas, né, essas pequenas construções, assim, fiquei pensando que é o do apontar o sentido, né? Para onde vamos, assim, é apontar esse sentido do sonho, né? Na praxis, né? Puxando um gancho do que a Júlia estava falando, eu tinha notado aqui justamente o que ele fala da impressão de estranheza mesmo, né? Que a maioria dos sonhos transmite. E eu fiquei me perguntando, assim, porque, igual você falou, um analista de informação é mais fácil essa questão. Mas como eu sou iniciante na prática clínica, né? Será que essa impressão de estranheza, aos poucos, na análise, vai sumindo? Ou, independente de ser analista de informação ou não, sempre vai ter
essa coisa estranha, ou a gente se acostuma com o estranho? O que vocês acham? Recoloca a sua questão, Ana. Ai, não sei se eu quero continuar fazendo ela, não está fazendo muito sentido, né? Eu achei que ela faz sentido, sim. Uhum. Até Não. isso, veja, até isso a gente usa. Fala de novo desse aspecto. Conta de novo essa parte do sonho. São formas de atuar na interpretação dos sonhos, né? Ou, às vezes, conte de novo o sonho como um todo. Quando eu vejo que não está saindo muita coisa ali das associações e eu tenho a impressão de que é um sonho muito importante, eu peço para o analisante, conte de novo o sonho. Ele vai contar, mas não vai usar as mesmas palavras. Ele vai usar outras palavras e algo pode se abrir ali. Mas a sua questão era sobre a estranheza. Então, pacientes que veem os sonhos de modo... é só algo estranho, não tem sentido. É um certo nesse sentido? julgamento. Assim, a minha pergunta é mais se esse julgamento dos sonhos, de achar, nossa, é estranho demais, né? Se ele vai se amenizando conforme a análise vai fluindo. Se a pessoa começa a se acostumar a falar mais sobre coisas estranhas, sobre os sonhos. Né? Para de achar tão estranho, de julgar tão estranho. Vou falar da minha prática, Ana. Eu acho que, em geral, nem acham tão estranho. Acho que vai muito do apontamento do analista, sabe? De pontuar que aquilo é importante. Geralmente a pessoa chega e fala, eu sonhei, mas eu acho que é bobeira. Então, do analista fazer certos apontamentos. Não, isto é importante, tragam. E esse movimento, as pessoas gostam de falar de sonhos. Em geral, como vocês falaram do texto aí, sobre esse misticismo, as pessoas gostam de contar sonhos em geral. E eu, pelo menos na minha prática, eu vejo que é algo rapidamente aprendido. É o que eu vejo. Eu também, na minha prática, eu acho que essa estranheza, ela vai mudando de sentido também, de lugar, sabe? Primeiro, eu acho que tem uma estranheza da posição da análise, do analisante, de eu falar sobre isso, né? Enquanto analisante, eu falar, pensar, olhar para isso, né? Desse outro lugar, né? Do lugar da análise, né? Eu contar e recontar esse sonho, interpretar, entendê-lo, né? Desse lugar muito inaugural. Então, isso é esquisito, assim, de início. Mas depois, acho que isso é ultrapassado, assim, no decorrer de uma análise, né? Tu começa a contar, os meus pacientes começam a contar com mais naturalidade, assim, ainda que algumas produções, como o próprio Freud coloca, tem algumas produções que são completamente absurdas, assim, tipo, é super absurdo aquilo que está acontecendo, é muito estranho de contar, mas em alguns casos se torna até motivo de humor, assim, né, eu já chego rindo, não acredito que eu sonhei, assim, que é uma coisa muito absurda, assim, mas acho que essa estranheza, ela cai um pouco desse lugar, assim, se a análise consegue seguir, ela muda. E tem os casos, inclusive, em que esse sonho estranho, lá na frente, algumas semanas depois, eventualmente, ganha algum sentido. Aquele sonho que eu tive, né, um tempo atrás, hoje eu entendi alguma coisa, fez sentido isso ou aquilo. Às vezes acontece isso também. Isso aconteceu na minha clínica essa semana. Surgiu um relato de uma memória, de uma vivência da adolescência, que tinha um conteúdo que apareceu num sonho há semanas atrás. Que quando veio esse sonho, né, não tinha aquele sentido. Aí, nessa semana veio esse relato desse acontecimento, essa memória do que aconteceu. Bom, vocês vejam que o quão amplo que é o tema dos sonhos, né? Tanto é que o Freud tem uma seção, se eu não me engano, na interpretação dos sonhos, onde ele fala dos sonhos convencionais. Ele vai falar vários tipos de sonhos, né?
Se eu não me engano, tem uma seção do texto sobre os sonhos recorrentes. Por exemplo, aquele sonho que se repete. Ele tem uma pequena variação de conteúdo, mas, em geral, o conteúdo é o mesmo. Então, ele vai discorrer sobre isso, enfim. Tem uma gama de especificidades dos sonhos aí que estão lá na interpretação. O Anderson ia falar? Eu ia comentar que, em relação aos sonhos, né, na minha prática, eu costumo justamente provocar a curiosidade, né, do paciente sobre as palavras, né, sobre aquilo que ele está falando, sobre as palavras que ele utiliza. E aí, no sonho, né, tento levar nesse mesmo sentido, né, que haja uma curiosidade a respeito do sonho, justamente para ver se ele consegue produzir mais falas, né, sobre o conteúdo do sonho. Sim. Aproveitando que o Valdir estava falando, né, gama, já era o que estava anotado aqui para eu falar a próxima coisa, que os sonhos são diferentes em questão de duração, nitidez, clareza, conteúdo, coerência, valor, né, ele traz que há uma gama variada de sonhos, e volta, então, retorna a falar sobre o sonho como uma reação, né, a um estímulo perturbador do sono, né. Então, durante o sono, estímulos são introduzidos no sonho. E aí eu achei interessante quando ele fala dos exemplos do despertador, né? Que o sonho não reconhece o despertador, que não figura nele. Então, em vez disso, substitui por outro o barulho dele, interpreta o estímulo que interrompe o sono, mas o faz a cada vez de um modo diferente. Uhum. E aí o pulo do gato, né? Ele traz até aqui, né? Traz a gente até aqui, vai falar dos estímulos externos, internos, né? Os estímulos externos, como os barulhos, né? Que podem ser ouvidos durante o sono, os restos diurnos do que foi visto, vivido, escutado durante o dia, estímulos internos, né? Dos órgãos do corpo, né? Do que esse corpo está sentindo e está passando, e que gera uma produção onírica X, né? E até aí nada de novo, né? Mas é aí que é a grande questão, né? Que eu achei super interessante, o pulo ali que o Freud pega. Essas produções não são arbitrárias, né? Se escuta um despertador, não se sonha com um despertador. Vem a imagem de uma garçonete carregada de pratos, e esses pratos caem no chão. Outra pessoa escutaria esse barulho e teria outra produção visual. Então, qual que é o conteúdo? Que conteúdo psíquico, né, ocorre nesse palco da psique, né, como ele chama em algum momento que eu não lembro mais, e que não é arbitrário, né? Sim. Esses sonhos, aqui eu achei curioso que ele não usou a expressão que ele usa lá na interpretação dos sonhos, ele chama esses sonhos de conveniência. Então, é conveniente para o indivíduo continuar dormindo. Uhum. Daí, né, ele tenta integrar no sonho esses estímulos que acordariam ele. Sejam estímulos externos, sejam internos. Né? Por exemplo, lá na interpretação dos sonhos, ele conta, o Freud, certa vez que ele jantou e comeu uma comida um pouco mais salgada do que o comum, né? E ele conta um sonho onde ele estava no deserto e ele chega no oásis e toma uma quantidade grande de água. Vejam, tudo isso para não acordar e precisar tomar água. Uhum. Né? Enquanto é possível, ele não precisa acordar. Se eu não me engano, ele diz que na sequência ele teve que acordar porque a sede era demais. Então, são sonhos de conveniência, porque convém ao sonhador continuar dormindo. E, mais uma vez, o sonho como guardião do sono. Sim.
Eu lembrei daquele meme, quem nunca viu, que é um vídeo de um gatinho dançando, eu no meu sonho dançando a música do meu despertador para não acordar. É muito nesse sentido, é conveniente que não se acorde, pense em outra coisa. Eu achei o trecho que eu queria ler, né, disso que eu estava falando, na 128, por fim, que ele fala, no final do segundo parágrafo, por fim, o estímulo somático interior e estímulo sensorial exterior revelam-se, ambos em igual medida, incapazes de dizer mais sobre o sonho do que o que corresponde à reação direta ao estímulo em si. De onde vem o restante do sonho, permanece um mistério. É um mistério que depois ele vai aparecer, né? Depois ele vai... E aí, no parágrafo seguinte, fiquei com uma dúvida, que ele fala assim, atentemos, porém, para uma peculiaridade da vida onírica que sobressai do estudo do efeito provocado por tais estímulos. O sonho não reproduz simplesmente um estímulo, mas o elabora, remete a ele, o inclui em um contexto e o substitui por outra coisa. Minha dúvida aqui, ele está se referindo à condensação e deslocamento? Ou não? Aqui nessa conferência, ele não entra nos mecanismos ainda de formação dos sonhos, né? O trabalho dos sonhos, assim chamado. Ele está sendo muito cuidadoso com o público, né? Então, ele está introduzindo o sonho a partir de uma via que é próxima a como um sonho é entendido normalmente, né? Ele traz aqui, inclusive, os teóricos do funcionalismo do início da psicologia, né? O tal do Wundt, inclusive é citado aqui, dessa psicologia experimental, né? Que tenta pensar os fenômenos psíquicos a partir da fisiologia, da experiência física, etc. Sim. Então, ele não entra aqui ainda nos pressupostos dos sonhos, segundo a psicanálise. O máximo que ele fez é mencionar que o desejo ele não adormece, ele é constante, porque o desejo advém da pulsão, né, como sabemos. Fora isso e algumas outras coisas, ele só está, me parece, criando um ambiente de proximidade com o público. E na próxima ele começa, então, a entrar propriamente na questão dos sonhos para a psicanálise. Aproveitando essa pergunta que o Reginaldo colocou, né, mas e o pesadelo que faz acordar? Eu tinha colocado aqui que os sonhos que nos acordam são os que nos oferecem as melhores oportunidades para a identificação da influência exercida por estímulos exteriores perturbadores do sono, né? Então, ele coloca aqui, identificar um estímulo exterior perturbador do sono, quando o sonho não nos acorda, é mais difícil. Ele dá alguns outros exemplos, né? Então, esse pesadelo que acorda a gente é muito fácil, muito mais fácil de identificar qual que é o estímulo. E eu achei legal que ele traz o estímulo de, por exemplo, enchimento da bexiga, ou excitação dos órgãos genitais, né? E quem nunca ouviu alguém falar, né? A minha avó falava assim, não vai dormir de barriga cheia que você vai ter pesadelo, né? O que tem fundamento fisiológico, orgânico, físico, né? Mas esse é um ponto, Ana. Os sonhos de angústia, propriamente falando, que nos acordam, né? Eu vejo, é diferente. Um sonho que acorda o Freud, que está com muita sede, porque aí é uma necessidade orgânica que está acordando ele, assim como uma bexiga cheia nos acorda eventualmente para ir ao banheiro. Agora, os sonhos de angústia têm a ver com a questão do desejo. Isso quer dizer, no mínimo, de saída, que a censura não conseguiu cumprir sua função, que é de mascarar o conteúdo que tem que ser mascarado. Eu sempre tive essa dúvida, assim,
em relação a isso, a censura, que eu sempre escuto pessoas falando assim, eu lembro mais dos meus sonhos, eu lembro menos, né? Conheço pessoas que falam, eu não sonho, não lembro de nada. E a gente sabe que sonha, mas que não lembra. E a pessoa acha que não sonha. E aí eu fiquei pensando, será que quanto maior a censura, maior o esquecimento, ou não tem nada a ver? Tipo, conforme, por exemplo, uma pessoa que não faz análise, ela vai lembrar menos, e uma pessoa que faz análise vai lembrar mais, ou ainda assim, uma pessoa que faz análise continua podendo ter esses esquecimentos, assim, nossa, não sonho, não lembro. O interessante de discutir esse assunto é que eu nunca ouvi uma pergunta de dúvida, assim como essa, né, que não fosse respondível pela interpretação dos sonhos. Não à toa é um livro de 600 páginas, né? Então, é impressionante o que ele faz ali. Ele quase que esgota possibilidades de questões, né? Porque... Mas tá claro que eu não li, né? Sim, mas você vai estar no seu tempo de ler. Uhum. Tranquila, né? Porque justamente tem uma sessão inteira sobre a censura dos sonhos, né? Então, isso tudo já tá discutido ali pelo Freud. Mas já que você fez a questão aqui, podemos falar um pouco dela, obviamente. A experiência é de que, à medida em que a gente avança na análise, a gente passa, sim, a recordar mais dos sonhos, né? Porque, veja, isso é uma coisa lógica. Na medida em que você vai tratando simbolicamente seus próprios conteúdos, você vai desrecalcando conteúdos e você vai dialetizando a censura, né? Nesse tempo, Freud falava em censura. Na segunda tópica do aparelho psíquico, ele vai falar do supereu, que tem essa função, né? O supereu, ele tem que ser dialetizado. A análise faz isso. Enquanto isso não ocorre, o sujeito é muito neurótico. Um supereu muito severo, ele torna o sujeito o que o neurótico é, um masoquista moral, né? Inclusive. Então, isso Então, significa que uma pessoa que não lembra quase nada ou nunca o sonho tem um super-eu muito... é uma boa definição do que é um neurótico. Não lembrar quase nada, ou tem gente que diz, eu não lembro a última vez que eu sonhei. Quer dizer que o supereu ou a censura é muito ferrenha para esse sujeito. Uhum. Geralmente, quanto mais neurótico, mais angústia. Quanto mais a angústia, mais a incidência de pesadelos. Eu já recebi pacientes, não foi um só não, foram vários ao longo dos anos. Principalmente na saúde, né, mental, no SUS, onde, além dos conflitos psíquicos, tem outros conflitos, né, de outras dimensões, somados, sujeitos que me diziam, por exemplo, eu tenho medo de dormir. Um me dizia, eu tomo uma garrafa de café para dormir o menos possível, porque eu tenho pavor dos meus pesadelos. Então, vejam a condição neurótica desse sujeito, né? Bom, Sim. o processo de análise, né, é lógico que ele vá diminuindo os pesadelos e vai tendo sonhos. O que define pesadelo? É um sonho de angústia, né? Alguns chegam até a acordar o sujeito, tamanha a angústia. O sonho não conseguiu ser sonho, propriamente dito, e ele não conseguiu ser o guardião do sono, então o sujeito acorda. O que o Freud diz na interpretação dos sonhos é que esses sonhos de angústia mostram que o desejo estava prestes a se realizar, daí a angústia, né? Ou o sujeito acorda, né?
Sim, bem lembrado, Sérgio. Luiz? Abre seu áudio. Foi mal. Eu fiquei pensando nisso que o Sérgio falou, por causa... Ele falou disso de... Como é que tinha falado, Sérgio? Do desejo não realizado, era isso? O desejo está prestes a se realizar. Justo o desejo que tem que ser mascarado pela censura na formação do sonho. Enquanto vocês estavam falando, eu fiquei lembrando dos sobreviventes do Holocausto. E aí tinha uma questão dos sonhos recorrentes que vários tinham, que era pesadelos, na verdade, de voltar para casa e contar a história deles e ninguém escutar, não ter ninguém para ouvir. E aí eu fiquei pensando nisso que o Sérgio trouxe, de como é que isso se relaciona nesses sonhos, assim, no qual é um trauma, e se isso tem a ver também com desejo ou não, ou se isso remeteria a uma urgência ou uma necessidade de dividir, sabe, de narrar, enfim. Como é que entra a questão do desejo aí, ou se os sonhos de angústia só seriam quando você está perto da concretização, assim, do desejo? Nesse caso é diferente, né? Entra aí a questão da compulsão à repetição. Freud vai discutir em 1920, no Além do Princípio do Prazer, né? Justamente porque ele está às voltas com os traumatizados de guerra. Então ele começa a se perguntar, essa formulação que ele faz na interpretação dos sonhos, ela continua valendo, né? Para essa questão do desejo que não conseguiu ser mascarado pela censura. Mas, no caso dos traumas, o processo é diferente. Por que o sujeito repete o trauma no sonho? Isso é traumático, nesse exemplo que você deu, né? Você viveu uma experiência angustiosa e ninguém dar ouvidos. Então, ele vai se perguntar por que o sujeito repete a situação traumática no sonho. Ele repete para tentar inscrever justamente o que não tem palavra. Enquanto o sujeito não inscreve, ele repete. O Lacan ele vai teorizar muito bem, claramente, isso. Tem momentos que o Lacan é muito claro. Ele vai expandir a palavra repetição, né? Então, fica repetição, pedir de novo, pedir inscrição, né? Pedir para o real entrar no simbólico, podemos falar também. Eu já comentei com alguns de vocês que participaram em outros espaços de uma situação traumática que eu vivi uma vez, que eu quase fui atropelado, né? Atravessando a rua com um carrinho de compras, o carrinho de compras foi parar longe, porque eu fui rápido, né? E consegui escapar. Mas esse quase me deixou bastante abalado. Na primeira noite, eu dormi muito pouco, porque eu adormecia e acordava, né, com essa cena de um quase atropelamento. Na segunda noite, eu tive alguns pequenos flashes dessa cena, e eu acordava. Na terceira noite, eu já sonhei que eu estava atravessando a rua, mas sem a situação de quase atropelamento. E na quarta noite, eu já não precisei mais sonhar. Então, vejam o que é o psiquismo tentando processar uma situação traumática. Enquanto foi necessário, o pesadelo se repetiu. A cena se repetiu em pesadelo, né? Então, digamos que eu consegui processar em 3 dias esse breve trauma que eu vivi. Então, é um processo diferente, né? Embora também tenha angústia. Sim. Eu ia comentar também que em 2017 eu fui assaltada, né? Assim, dentro de casa, né? Eu tava dormindo e
uma pessoa invadiu minha casa ali pela janela do banheiro, e aí quando eu levanto para ouvir o barulho, para ver o que que era o barulho que eu ouvi, e aí eu dei de cara com ele assim, e aí eu fiquei refém por 40 minutos, né? Enquanto ele pegava tudo minhas coisas, e eu ajudava ele a pegar minhas coisas e tudo, aquela coisa horrorosa. E eu faço essa associação hoje, mas é óbvio que eu não tenho certeza. Mas eu passei a ter muitos sonhos, muitos pesadelos com zumbi. E aí eu comecei a me defender, né, dos zumbis. Então eu matava eles. Eu percebo hoje que era uma tentativa de reagir a uma coisa que eu não consegui reagir, né, nesse trauma. Eu fiquei muito paralisada e não conseguia gritar. Então, quando aconteceu, eu não tive voz para gritar para ninguém, não saía a minha voz. E eu comecei a ter pesadelo recorrente, assim, com um zumbi, na qual eu buscava ali uma defesa, né? Buscava me defender, matava. Talvez porque eu queria ter me defendido, né? Queria ter feito alguma coisa ali na hora e não consegui. Então, é bem isso. É como se, sonhando, você pudesse prever, sabe? Você pudesse tomar uma atitude diferente em frente ao que aconteceu. Realizar, né? Fazer aquilo que queria ter feito. Que bom que você não reagiu, viu, Ana? Pois é, eu ajudei, né? Na verdade, eu fui dando as coisas para ele. Falei, ó, isso daqui vale muito, valia nada, tá? Um vinho, não, vale muito esse vinho aqui, pode levar, valia R$ 15 no mercado. Mas meu irmão fala assim, né? Ah, eu teria feito isso, teria feito aquilo, teria batido. Não dá para fazer nada, simplesmente tem que obedecer e fazer tudo que a pessoa quer que você faça e esperar que ela vá embora o mais rápido possível, né? Inclusive, o desfecho foi que ele foi embora pela porta da frente com uma mala tamanho G de viagem que eu tinha, com tudo dentro, e eu abri o interfone para ele ir, ele foi embora na porta da frente, assim, com as minhas coisas, e ainda apertou meu rosto, assim, e disse que se eu chamasse alguém, ele ia voltar para matar, né, esse meu rostinho bonitinho. E aí eu fiquei 40 minutos no sofá, assim, traumatizada, só depois de 1 hora que eu fui ligar para alguém e tudo, então foi bem tenso, assim. E aí depois eu passei a ter bastante pesadelo, né? Bastante mesmo. Ai, que barra, que foda. E depois eu tive que fazer como que é? O reconhecimento facial. E quem disse que eu lembrava do rosto? Não lembrava nada. Apagou completamente o rosto. Lembrava da cor da camiseta e lembrava que tinha 2 dentes, um aqui e o outro aqui. Porque apertou meu rosto e falou bem perto de mim, né? Mas só isso também. E aí, para fazer o reconhecimento, eu pedi, né? Falei, você pode abrir a boca para eu ver qual deles que é. E todo mundo abriu a boca, assim, eles não veem a gente, né? E aí eu reconheci dessa forma. Mas é bem difícil, porque se apaga completamente, assim, eu não lembro de nada do rosto, da fisionomia, nada. Mas então, voltando aqui, tenho quase nada mais para falar. Eu coloquei que, em uma minoria dos casos, sonhos são reminiscências e repetições dos acontecimentos do dia, ou alusões a eles, igual a Julia tinha falado. E ao se deparar, então, com a não contribuição, né, para a investigação do sonho de outras áreas do saber, como a psicologia experimental, a filosofia, ciências ocultas, história, opinião popular, o Freud, então, se ocupa do uso da língua, né, que foi o que a Júlia já tinha comentado também. E a última coisa que eu coloquei foi em relação que ele traz aos sonhos diurnos e coloca como fantasia, né, produtos da fantasia, que são observáveis também, tanto em pessoas saudáveis como enfermas, e que se trata de imaginar alguma coisa, né, pensar, que eles surgem na pré-puberdade e que o conteúdo geralmente são cenas e acontecimentos em que encontram satisfação às necessidades egoístas, de ambição, de poder, ou os desejos eróticos das pessoas. Os sonhos diurnos ou devaneios, Uhum. também será chamado assim pelo Freud, são historinhas que o sujeito se conta, imagina, né, acordado, e o Freud diz que eles, tal quais os sonhos,
também podem ser interpretados, ou seja, pedimos para o sujeito falar também desses devaneios, né? Eu tive uma analisante, uma histérica, ela me disse que durante um grande tempo da vida dela, ela só conseguia adormecer depois de imaginar uma história, né, sempre amorosa, erótica. Então, ela me contava que imaginava, por exemplo, ela andando na rodovia e um caminhoneiro abordava ela, começava a conversar, se apaixonavam, e, ou seja, inventava uma historinha onde ela era uma pessoa muito importante na história, né? Aí sim ela conseguia, eventualmente ela se masturbava junto e conseguia adormecer. Ela dizia que era fissurada por aquelas historinhas, de aqueles romances que a gente encontra em bancas, né? Esqueci o nome, ela até me falou um nome lá, de uma série importante dessas historinhas. Porque, Fanfic. como? Fanfic, deve ser fanfic, né? Pode ser. Então, entra como conteúdo de análise também. Isso que o Freud quer dizer, os sonhos diurnos. E ele vai encerrar aqui, então, dizendo que aí temos um gancho para a própria criação possível, um gancho possível, né? Para a própria criação artística do sujeito. E pode transformar essa criatividade em literatura, poesia, etc. Essa parte é bem bonita que ele traz, né? Que na 132 são, ademais, a matéria bruta da produção poética, porque é de seus sonhos diurnos, que, mediante certas reformulações, disfarces e omissões, o escritor inventa situações que utiliza em seus contos, romances e peças de teatro, né? Inclusive, uma coisa que me veio quando você estava falando é que eu acho que também é possível pessoas que não querem dormir para não sonhar, mas também o oposto, né? Igual a gente estava falando, pessoas que dormem demais para poder aproveitar dos sonhos. E eu sou uma delas, né? Então, às vezes eu tenho dificuldade de acordar. Eu fico sonhando, e morando naquele sonho. Inclusive, acorda e quer voltar a dormir para continuar sonhando, para dar uma fugida da realidade, sabe? Olha, você antecipou o que eu ia falar. Eu tive uma analisante, bom, não é o seu caso, né? Ela era uma neurose grave, né? E ela dizia assim, depois de um certo tempo, quando ela foi entrando em análise, já sentindo bons efeitos da análise e se interessando pelos sonhos, né? Ela me disse o seguinte: como é que pode eu ser tão criativa na criação desses sonhos e na vida normal eu ser tão deficitária, né? Tem uma parte da interpretação dos sonhos, um pouco ele fala aqui também, mas lá ele fala muito mais elaboradamente isso, que a análise libera essa criatividade, que no caso dos neuróticos vai toda para a produção dos sintomas. Então a análise libera a própria criatividade do sujeito. Eu ia falar que eu sou bem criativa, né? Inclusive, adquiri até a habilidade de, quando eu tô sonhando alguma coisa que eu gosto, eu acordo, depois eu volto a dormir e eu continuo sonhando a mesma coisa. Consigo dar continuidade ao sonho, assim. Mas é isso. Eu divido os sonhos em sonhos de alto orçamento e sonhos de baixo orçamento. Às vezes são grandes produções e às vezes eu sonho que eu botei o celular carregar, que é algo que eu deveria ter feito antes de dormir. Essa é a cena do sonho, acabou. Pensei, o orçamento estava muito baixo hoje. Mas fiquei pensando aqui também quão importante essas produções são e como é que tem sido tratado, né, pela medicina e também no laço social, assim, pensando a nossa cultura muito influenciada, assim, por essas ciências exatas e os tratamentos comportamentais, né? A questão da insônia, né, por exemplo, que tem, em maioria dos casos, né, ela é medicada e é um sono que não tem sonho, né?
Fiquei pensando, assim, eu escuto muitos relatos, assim, de pessoas conhecidas, assim, agora eu não tô atendendo ninguém que tá tomando o Zolpidem, por exemplo, para dormir, né? Que é um sono que apaga, mas não tem produção onírica alguma, assim, só para apagar mesmo, assim. Às vezes nem se sente tão descansado, assim. E, claro, a questão do Zolpidem que tem produzido, né, que às vezes as pessoas fazem coisas, né, em estado quase de sonambulismo, quase não em estado de sonambulismo, fazem coisas e não se recordam, assim. A partir do Lacan, a gente entende muito bem, né, que a medicalização, ela trata o real da angústia pelo real da química. E, com isso, esse tratamento faz curto-circuito da linguagem. Você exclui o imaginário e o simbólico. Isso não é sem efeitos a médio e longo prazo. Isso tende a piorar a situação do sujeito. A medicação, num tratamento simbolicamente orientado, ela entraria de modo muito pontual, ou seja, num estado de angústia muito terrificante, e durante um certo tempo apenas. Bom, a capacidade de sonhar já é o tratamento da angústia pelo imaginário. E quando você interpreta, desdobra o sonho, você simboliza o imaginário. Aí você trata a angústia, ou seja, o real, pelo simbólico, que é a definição, inclusive, do Lacan de psicanálise. Em um dado momento, ele vai dizer: a psicanálise é o tratamento do real pelo simbólico. É o tratamento da angústia pelo simbólico. As psicoterapias, de maneira em geral, elas tratam o real da angústia pelo imaginário, né? E ela consegue, a partir do saber do terapeuta, que não é o do sujeito, readaptar o sintoma do sujeito. Agora, a psicanálise é mais potente, né? Ela trata o real da angústia pelo simbólico. Mas é bem interessante esse exemplo, Júlia. De fato, é bastante desastroso esse tratamento da insônia, né? Uma vez, em análise, eu cometi um ato falho, eu fui dizer insônia, eu disse insônia, mas é exatamente isso, né? A incapacidade de sonhar é que define a insônia. Insônia, de novo. E eu acho que é justamente o que se busca, né, quando vai tomar esses remédios, porque se quanto mais neurótico, maior a angústia, mais pesadelos, então eu não vou sentir nada se eu tiver apagado, né? Não vou sofrer, não vai ter pesadelo se eu tiver, como fala, numb, em inglês, entorpecido, né? Mas é assim que se geram casos altamente cronificados, né? No SUS mesmo, né? Quando eu comecei a atender isso, há tantos anos atrás, eu recebi uma pessoa que tomava 40 gotas de Rivotril. Não sei se vocês têm ideia do que é isso. Eu imagino que uma pessoa comum, como nós, talvez 4 gotas, seja algo já de você dormir 12 horas. Mas 40 gotas de Rivotril para dormir. Por quê? Porque é algo cronificado, né? Então imagina essa angústia. E tem outros pacientes agora também, do SUS, e nem só do SUS, mas que tomam ao longo do dia, porque uma angústia tão grande, e que agora isso está sendo um pouco arrefecido, uma angústia tão grande, e que cada vez ela é sufocada, e o remédio passa o efeito, e aquilo retorna, e insiste, né? E insiste. E torna-se algo crônico, né? Que a medicação também chega um momento em que não é mais eficaz. É coisa de louco, cara. Coisa de louco. O uso de qualquer tóxico é assim, né? O médico, ele começa com um comprimido, ao longo do tempo ele não faz mais o mesmo efeito, ele tem que ir aumentando a dose, depois, num outro momento, ele associa um segundo medicamento àquele e vai progredindo, como qualquer toxicomania, né? O professor Abílio tem um texto para discutir
que a medicina e a psiquiatria medicalizadoras, elas são, na verdade, uma toxicomania legalizada. Estruturalmente, não tem diferença para as toxicomanias ilegais, né, que a gente vê nas calçadas das grandes cidades, não só das grandes cidades atualmente, né, infelizmente. Então, existe a toxicomania da medicina. Isso é um problema seríssimo. E a questão da maconha, assim, seria uma coisa parecida com os psicotrópicos? A cannabis medicinal era um certo uso de um tóxico visando produção de saúde, né? Mas essa é a questão do medicamento. Existe uma expressão que usam, que é o fármaco. O fármaco é essa substância que a diferença entre ela ser remédio e veneno é de dose. Bom, o melhor uso da medicação é aquele pontual, né? Que tem que ser associado a uma integridade do tratamento. Isso não é só do campo da saúde mental, não, né? Vejo, por exemplo, o uso que fazem pacientes e médicos também ministrando dos remédios para distúrbios gástricos, né? Os omeprazóis e similares da vida. São remédios que deveriam ser usados 4 ou 8 semanas, mas são usados anos a fio, e isso acarreta problemas seríssimos de saúde, né? No caso, eu estava me referindo mesmo ao uso da maconha em si, né? Um familiar meu bem próximo, assim, tem esse vício muito forte, assim, manhã, tarde e noite, né? Para dormir, para desestressar, para viver. E aí eu fiquei me questionando se tem alguma coisa a ver com a toxomania, que você falou, toxicomania, né? Mesma coisa da bebida, né? Do alcoolista, no caso. Tem a questão orgânica e química, né? Que causa uma medicação, o uso de alguma outra substância, né? Alguma droga, ou tabaco, ou álcool, enfim, né? Alguma substância que haja fisiologicamente. Mas tem o simbólico que essas substâncias ocupam, né? Que companhia é essa para ir dormir, né? O que é isso? Que eu vou dormir junto com isso me ajuda a entrar, né? Me entregar para o sono, assim. Como um cigarro, né? Por exemplo, que ocupa também um lugar que acalma, né? Então acho que passa por aí também, tem a questão química, mas tem essa questão simbólica, assim, que lugares ocupam, assim. Para discutir esse assunto, é necessário a gente falar da teoria dos gozos, do Lacan. Tem diferença um alcoolista de um toxicômano? Psicanaliticamente, como diferenciamos, né? E alcoolista e o uso de certas drogas, o uso do tabaco, da maconha, bebidas de vários tipos. Esses usos não necessariamente configuram toxicomania. O critério para diferenciar é o de como está a questão dos valores sociais para o sujeito. Por exemplo, diferenciando um alcoolista de um toxicômano. O alcoolista, geralmente, ele é um pai de família, na grandíssima parte das vezes, um proletário, né? É um homem humilhado em casa como pai e na sociedade como trabalhador, né? Porque a ideologia que temos é a do mérito, e ele é um fracassado em termos da ideologia, do que ela
coloca no horizonte. Então, ele bebe por causa de um supereu, né? Que é terrível, que fica comparando o eu que ele é com o eu que ele deveria ser, seu eu ideal, né? Então, ele tem que beber para que esse supereu esqueça um pouco ele. Bom, um toxicômano caracteriza ele é a perda das referências sociais. Os ideais sociais para ele, a gente chama na psicanálise ideais fálicos simbólicos, não tem interesse nenhum. E o gozo que ele experimenta é de uma intensidade que os outros gozos, né, na via desejante, perdem totalmente o interesse. Geralmente é o gozo direto corporal apenas. É só disso que ele se ocupa. Ele se torna totalmente objeto da droga. Ele deixa de ser sujeito. Então, Bom, a toxicomania é algo do real no real, tipo, e um alcoolismo, né? Tipo, claro, tem alguma questão ainda de um laço, de uma sociabilização, né? Como se a bebida, por exemplo, fosse uma mediação de algo. E a toxicomania não tem mediação. já é o encaminhamento para um grau cada vez menor de mediação, né? O grau zero da mediação é a morte, onde sujeito e objeto, né, colidem, representando a morte. De fato, é nesse sentido. Ele vira um trapo humano, né, cada vez mais. Bom, de qualquer forma, é para onde a sociedade se encaminha. Vejam que essa enorme coleção de mercadorias, essa é a frase com a qual Marx abre o Capital, não é? Ela vai nos afogando cada vez mais. Diga, Luiz. Tu já falou, Valdir. Era mais sobre isso, que eu fiquei lembrando dessa parte social, que quando estavam falando, eu fiquei lembrando do livro do Melman, que é O Homem Sem Gravidade, e aí tu chegou nessa parte aí, que era para falar dessa parte do contexto mais social mesmo, e como é que era hoje, assim. Sim, e existem várias figuras desse sintoma social dominante que é toxicômano, nesse sentido, por definição, né? As compulsões por compras entram aí também. Ela só aparece mais adaptada, porque está mais em sintonia com o próprio laço social capitalista, né? Mas, em termos estruturais, não diferencia. É uma toxicomania, é um ato compulsivo tal qual. O alcoolista, ele até faz uma forma de objeção, né? É que é uma objeção bastante atrapalhada. Inclusive, ele privatiza a questão, né? O Melman vai discutir que o homem alcoolista, ele projeta na mulher, privadamente, esse outro que o explora. Bom, e aí, a questão da luta de classes e a questão da não relação sexual se misturam, né? Esse outro que o suga, ele vai projetar na mulher com quem ele se relaciona dentro de casa. E que a saída para o alcoolismo dos proletários, ela passa necessariamente pela luta social. Isso a psicanálise desses casos nos mostram também. Bom, dos sonhos fomos para a formação social, as toxicomanias, né? Que é a incapacidade máxima de qualquer sonho, aí até no sentido de desejo, de horizonte, inclusive social. E a análise para um toxicômano? A gente nunca pode recuar da oferta, né? Mas sabendo
o grau de dificuldade que isso implica. O Melman discute alguns casos, por exemplo, com jovens adolescentes, né? Um caso de um adolescente que ele atendia, usuário forte de uma droga forte, ele mostra que a gente tem que lançar mão de medidas inusitadas para tentar ajudar o sujeito a permanecer em análise, né? Ele diz de um manejo que ele fez, que os pais haviam cortado qualquer mesada para o menino, né? E ele, o Melman, combinou com o menino que metade do dinheiro que os pais davam para ele pagar a análise ficaria com ele para ele comprar a droga. Porque ele entende, o analista, né, que é impossível para o sujeito, nesse modo de gozo, abruptamente ficar sem a droga. Então, com metade do dinheiro, ele usaria um pouco e continuaria vindo. E isso, ao mesmo tempo, ajudou o analisante a se ligar ao analista nessa ação, né? Enfim, são medidas que precisam ser feitas para tentar a análise do sujeito. É o que na saúde mental vai se chamar de redução de danos, né? Política de redução de danos, né? Sim, sim. Que é inteligentíssimo, né? Moralmente muito atacado, né? De forma muito moralista, é muito atacada a política de redução de danos, mas é uma via possível de tratamento, né? Nesses casos. Inclusive, existe a expressão, né, no meio psicanalítico também, mas no meio médico, que é preciso desmamar o sujeito. Vejo a alusão à fase mais arcaica do desenvolvimento funcional, né, que é onde o sujeito regride. Ele regride a esse início da constituição do sujeito. Então, como desmamar todos nós do capitalismo? Vamos supor que o processo revolucionário acontecesse, a Revolução Brasileira acontecesse. Não é de um dia para o outro que a gente conseguiria desmamar do capitalismo. A gente mama o capitalismo desde o início. Isso é a teoria do Althusser sobre a ideologia. A realidade nossa, ela é capitalista. Se chama realismo capitalista. A gente nem sonha em como seria uma sociedade diferente dessa que o capital imprime, né? Quer dizer, quem estuda um tanto consegue imaginar algumas coisas, mas no sábado mesmo fizemos algumas menções, né? Lemos um textinho no grupo de estudos sobre economia política e uma colega achou muito estranho, para falar em estranheza de novo, né? Estranheza dos sonhos, mas a estranheza quanto à ideologia também. Não é à toa que o Zizek vai relacionar a ideologia com a questão do sonho. Esse sonho no qual todos estamos, né, e que constitui a nossa percepção da sociedade. Então, essa colega leu num texto que a gente discutiu, o autor dizer, um marxista importante, né, dizer que o problema não é a quantidade do salário que temos, o problema é a própria forma social salário. E ela ficou impressionada. Como assim? Como seria uma sociedade que não existe o salário? Pois é, isso se chama realismo capitalista. A gente está imerso na realidade que é ela própria capitalista. Ela é um sonho que precisa ser interpretado. Bom, Precisa ser acordado, né, desse sonho. A gente tem que acordar desse sonho capitalista, uma hora. Esse é o tema do Matrix, né? O filme Matrix, ele retrata essa crítica da ideologia. É curioso que, em um dado momento,
o Freud fala em rebus, né, que precisa ser desvendado, entendido, que é o sonho. E o Marx fala da mercadoria exatamente da mesma forma. Ele usa a expressão hieroglífico, que precisa ser desvendado. Eu preciso descobrir o segredo da mercadoria, que é o título do primeiro capítulo do Capital. Que está por trás, né, desses objetinhos que nos comandam a todos. Então, vamos encerrando com essa menção dos sonhos com a ideologia. Algum comentário final? Temos 3 minutos. Começaram a pensar aí se estão dormindo ou acordados? O Lacan ele faz uma menção muito séria. Ele diz que quando acordamos é quando mais dormimos, né? Porque, bom, se estamos um pouco mais perto do inconsciente, é quando sonhamos. Outra frase interessante que ele diz, que eu acho muito boa, ele diz: quem não é apaixonado pelo seu inconsciente se perde. Bom, e se o sonho é a via régia principal, né, é a avenida principal em direção ao inconsciente, então temos que nos apaixonar pelos nossos sonhos. Que brisa, né? É isso mesmo. Que estranho. Cara. Repetir a frase, Valdir. Viajei até esqueci. O Lacan diz: quem não é apaixonado pelo seu inconsciente se perde. Se perde na consciência, porque ela é enganação, em última instância. Então, vamos dormir para ver se encontramos. Isso. Boa noite. Segredo. Vou comer e vou dormir. Tá certo, Sérgio. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, gente. Boa noite.